Olá, bora trabalhar na nossa nossa quinta aula, né? E o que a gente vai falar nessa quinta aula? Nessa quinta aula nós vamos falar sobre autocontrole, que vocês vão entender que é algo relacionado com a força de vontade, ok? Então, autocontrole, né? E se você pudesse, tá lá a relação, se você pudesse medir a sua força de vontade, então quanta força de vontade eu tenho? Isso, a medida disso poderia ser seu autocontrole, né? Então, a primeira questão nesse caso seria, as pessoas que são bem-sucedidas a longo prazo, nos seus processos de longo prazo, como emagrecer, por exemplo, só que elas têm mais força de vontade, mais autocontrole, tá? Então, a gente falou sobre força de vontade, explicou o que ela é, as características dela, falou sobre motivação, as características dela. E aí, agora a gente está falando de um aspecto que é normalmente relacionado com a força de vontade. Se eu tenho força de vontade, eu tenho mais autocontrole. E a questão que a gente se faz aí é assim, será que o fato de eu ter força de vontade, a gente já sabe o que é, né? Eu tenho força de vontade, eu só não vou me apoiar nela como processo. Significa também que eu tenho o autocontrole? Será que a gente tem de autocontrole? Porque, na verdade, como normalmente, nós entendemos o autocontrole. Nós entendemos como aquela pessoa que é capaz de estar aqui diante de algo, e esse algo representaria uma caneta, no caso aqui, mas algo que eu quero evitar, e apesar de estar me expondo a esse algo, eu tenho capacidade de não interagir, de não consumir esse alimento, de não fazer aquele comportamento que eu não desejo fazer. Mas será que é isso mesmo? Então, olha que interessante. Quase todo mundo entende errado a ideia de autocontrole, né? Então, as pesquisas demonstram que as pessoas que têm mais autocontrole, então existem questionários, formas para relacionar isso aí, né? As pessoas que têm mais aquilo que a gente chama de autocontrole, né? E aí são bem-sucedidas em vários aspectos da vida, elas não são aquelas que resistem mais às tentações. Né? Elas não têm, explicando como é que é, elas não têm autocontrole por resistirem mais às tentações. Elas têm autocontrole, mas diferente daquilo que a gente popularmente acredita, não é porque elas são capazes de ficar lá expostas ao problema, expostas ao comportamento, vamos pensar assim, no alimento que ela quer e ele vai resistir. Não, não é isso. O que é esse autocontrole na verdade? Então, as pessoas que atingem essa melhor pontuação em termos de autocontrole, né, são as que se expõem menos. Então, as situações nas quais seus antigos comportamentos ruins podem voltar impedindo os seus objetivos. Então, tem alguns comportamentos que estão impedindo meu objetivo de emagrecer. Então, o fato de eu ter autocontrole não quer dizer que eu vá naquele lugar, vá me expor ao ambiente que tem a capacidade de atrair, né, de despertar meus hábitos inadequados pela realidade que eu quero agora, e fica lá de boa e vencer isso. Então eu estou indo ali naquele lugar, aquele lugar tem um muffin delicioso, então eu não consigo resistir. Mas eu entro lá, se eu tenho autocontrole, eu entro lá, olho para a cara do muffin, desafio ele, nada acontece. Não. Na verdade, as pessoas que geralmente em questionários, né, avaliações de autocontrole, são aquelas que se expõem menos à tentação. Né? E a explicação está aqui. Ou seja, pessoas que possuem maior autocontrole são aquelas que organizaram o seu ambiente, o contexto, a gente vai falar disso, tá? Então, quer dizer, elas ou deixam de ir naquele local que tem chance de despertar um comportamento que elas não querem mais, ou elas mudam, supondo que seja um ambiente o ambiente que elas estão hoje, né, que elas não podem mudar de ambiente, não podem deixar de frequentar, mas imagina que sai da casa dela. Né? Tipo, uma coisa é você não ir num lugar, num restaurante, numa lanchonete, uma coisa é a sua casa. Então, ou ela deixa de ir naquele lugar, por exemplo, ou vai menos, quase deixa de ir, ou ela reorganiza o próprio ambiente dela. Então, está dizendo assim, são pessoas que organizaram o seu contexto, seu ambiente, de modo que os novos comportamentos que elas desejam têm maior dificuldade para aparecer. Né? Então, ela está falando que se você troca o alimento para calor da sua geladeira, não será tentada a comê-los e acabará aumentando a possibilidade de consumir alimentos saudáveis. Né? Então, a pessoa que tem autocontrole, repara, de novo, importante aqui. Então, força de vontade, a gente já viu, força de vontade é aquele desejo, né? É aquele músculo que eu tenho para conseguir as coisas, e ele é importante. Porém, ele cansa, porque ele exige atenção consciente. Eu tenho força de vontade? Eu tenho, mas erroneamente aquela crença de que eu vou manter ela 100% do tempo alerta não vai dar certo. Eu vou cansar, vou me estressar. Mesma coisa a motivação. Eu tenho motivação para fazer? Eu tenho, mas a motivação flutua. Então, eu já venho dizendo
E a gente precisa reorganizar o ambiente. Então, nessa aula aqui, a gente está falando de autocontrole. Então, eu quis falar de força de vontade, motivação e autocontrole, porque são coisas muito mal interpretadas no contexto de um processo, como de processo de emagrecimento. Então, a gente entende que aquela pessoa que tem autocontrole fala, poxa, cara, ele fala que vai comer salada, ou, né, emagrecer é só comer salada, não é isso. Mas a pessoa que vai comer saudável, a partir de agora vai mudar a alimentação dele, e, pô, consegue ter autocontrole. Não, ela consegue porque ela reorganizou a realidade dela, porque a realidade forçasse ela a criar um ambiente, né? Uma vez eu li uma história, não sei se é verdadeira, é uma lenda, né? Que um certo grupo de guerreiros, eram vikings, quem eram, não lembro, mas esses guerreiros, eles foram para invadir uma outra terra. Eles foram chegar lá, eles tinham que conquistar aquele outro país, eles tinham que estar lá. E eles vieram, desceram, né? Desceram lá, e era um país, tinha exércitos, né, bastante fortes, eles chegaram. Quando o comandante chegou com o seu exército todo, assim que eles embarcaram tudo que eles precisavam, o comandante falou, meta fogo nos barcos. Todo mundo ficou espantado. Não, cumpra minha ordem. Aí o cara falou lá muito assim, né? E queimaram todos os barcos. E aí o comandante disse o seguinte, olha, agora nós só temos uma alternativa. Viemos aqui, e a nossa única alternativa agora é conquistar o que a gente vai conquistar. A gente não pode mais voltar para trás. Não tem como mais. Não tem mais volta. Então, claro, né, uma coisa mais radical, mas aqui fazendo uma analogia, a pessoa que tem autocontrole, ela queima as situações que estão impedindo ela de fazer um novo comportamento e cria situações que forçam ela. Então, o comandante criou um contexto que forçava ele para frente, não tinha que fazer mais, não tinha mais como voltar a desistir. Né? Então, a pessoa que tem autocontrole, sim, ela tem pontuação bem sucedida em termos de cumprir o que ela está falando que vai fazer, mas não é simplesmente porque ela exerce uma força de vontade 100% do tempo que permite ela resistir ao que a gente chama de tentações. Não, na verdade, ela tem uma capacidade organizacional tal que ela cria um contexto onde o próprio ambiente força ela a agir daquela forma. Forçando a agir da forma que contribui para o comportamento dela, ela acaba desenvolvendo bons hábitos. É essa a ideia aí do autocontrole. Tá? Então, emagrecer depende de você, porém, isso não significa que você vai se apoiar somente na força de vontade, no autocontrole, eu acabei de falar. Significa que você vai usar a força de vontade para começar o processo, para organizar o ambiente, e isso melhora o seu autocontrole. Né? Porque a partir de agora, não é porque você não está gastando o seu autocontrole tendo que lutar com tentações, elas não estão ali, você está reorganizando o seu ambiente. Tá? Então, o primeiro passo é esquecer a ideia de que autocontrole é resultado de ter mais força de vontade. Afinal, aqueles que pontuam melhor em termos de autocontrole não são os que tentam inibir as situações. Quem tem mais autocontrole, chega aos resultados desejados, organizando o seu ambiente, não lutando diretamente com as dificuldades. Tá? Então, brincando, né? Eu gosto muito de super-heróis, né? O autocontrole é mais ou menos o Batman, né? Ele tem sempre um plano. Então, a pessoa que tem mais autocontrole, ela tem um plano de contingência, né? Então, por exemplo, uma situação real. Eu sei que eu vou numa festa, e naquela festa vai ter salgadinho. E a gente sabe que a alimentação é algo muito importante para o ser humano, como sociabilização, interação, confraternização, né? Então, imagine que está chegando o final do ano, você tem que ir para as festas, as coisas, festa de empresa e tal. E aí, claro que aí é todo o ambiente do mundo contribuindo contra o seu plano de emagrecimento. Então, o que uma pessoa dessa pode fazer? O que ela pode fazer? Ela pode comer um pouco antes, né? De ir para a festa, comer um pouco já para não ficar com fome. Ela pode, por exemplo, determinar quantos salgadinhos ela vai pegar, né? A partir de tal não pega mais. Então, não vai negar, ela vai pegar um ou dois, não pega mais, né? Pelo menos ela sai com a intenção, desenvolve um plano para fazer disso. Além de decidir quantos salgadinhos você vai pegar, você vai decidir que na festa não vai ficar próximo das fontes de caloria, e você vai, por exemplo, se tiver oportunidade na festa, você vai se movimentar, ao invés de comer, você vai dançar na pista de dança, você vai brincar em um lugar que tem espaço com a família, você vai brincar com a família, com as crianças. Ou seja, o autocontrole aí, no caso, você não vai gastar sua força de vontade, porque você não vai ficar lutando o tempo todo com... Você já tem um plano de contingência.
de novo, né? A gente vai entender aqui no curso que muito do nosso ambiente não é possível modificar, tá? Então, quando eu falo mudar o ambiente, isso eu vou discutir mais cedo, então, fique atento aí que quando eu falo de mudar o ambiente, estou falando da sua realidade mais imediata. Mas eu nunca vou conseguir mudar o fato que para todo lado tem escada rolante. Eu nunca vou conseguir mudar o fato de que o supermercado está cheio de alimentos hipercalóricos. Tá? Então, como eu vou lidar com essa realidade? Primeira arma é o conhecimento dessa realidade. Tá? E aí, reorganizando o meu ambiente imediato para ele trabalhe para mim, criando estratégias. Por exemplo, né, quando eu falei isso um pouco já, não com essa ideia de autocontrole, mas quando a gente falou ali dos perigos, na aula, quando eu falei dos perigos do sedentarismo, eu comentei para vocês sobre o reganho de peso, tá? E até depois que eu gravei essa aula, um artigo que saiu numa revista muito famosa, chama Nature, eles demonstraram, pessoal, é uma coisa meio complexa, tá? Mas eles demonstraram que as células de gordura do nosso corpo, enquanto você está com excesso de peso, essas células são estimuladas de tal forma que, uma hora que você perde peso, aquela estimulação para a célula continuar gordinha, continuar grandinha, continua. Então, eles mostraram nesse artigo que a célula tem uma espécie de memória. Então, eu falei para vocês lá naquela aula sobre reganho de peso. Falei, olha, não dá para contar com a fisiologia, porque parece que a fisiologia joga contra. Você tem que dar estratégia. Então, olha aqui aparecendo, o autocontrole não significa me expor de peito aberto ao perigo. Eu vou... Não importa quais sejam aqueles aspectos que eu tenho dificuldade no meu... que me atrapalham no meu emagrecimento. Eu vou encarar de frente essa tentação e vou dizer que não vai. Você vai falhar quando você se cansar, quando você se distrair, quando as pessoas começarem a te pressionar muito, 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 uma hora você vai desistir, se você atuar dessa forma. Agora, o que é, como é que você preserva a sua força de vontade e o seu autocontrole? É criando barreiras nos ambientes. Então, por exemplo, uma coisa que tem muito, né? Estresse. Tem várias linhas sobre estresse, tá? Mas eu vou falar assim, muitas linhas entendem que o estresse é algo também que você interpreta. Então, um exemplo bem simples. Ó, imagina que você tem um carro novo, tá? Carro do ano. Você está com muita dificuldade para pagar esse carro está arrancando o seu corpo, para você pagar as prestações dele. Tal. E você está desesperado, não sabe se vai conseguir pagar tal. E aquele carro ali, você está parado, distraído, quando está pensando, tudo direitinho, fala, não vai, pau, bate no trás do seu carro, arrebenta o seu carro. E você, porque estava pagando a prestação, não conseguiu pagar o seguro. Tá? Situação A. Então, a situação real foi, olha só, está parado, pagando as prestações do carro, está com problema financeiro, alguém bateu no seu carro, você não tem nem seguro. Só que numa situação, vamos imaginar que essa é a realidade, tá? Então, a realidade é, bateu, não tem seguro, e agora? Agora, imagina que você está aí no multiverso. Você está com a mesma característica, um problema tal, mas você jogou na loteria. E aí descobriu lá na loteria que você ganhou alguns milhões. E esses alguns milhões de reais te garantem que você não tenha mais problema financeiro, vamos dizer assim, bem? Então, na situação que você está lá, né? Você está lá, parado, acabou, está todo feliz da vida, acabou de descobrir que está milionário, né, muito milionário, o cara, pum, arrebentou o seu carro. O cara já desce desesperado, ai meu Deus, a pessoa que bateu você já desce desesperada, ai meu Deus, o que eu fiz? Me desculpa, quer saber, ele está culpado, estou deitado. Você vai descer do carro, vai abraçar ela e falar, ô, meu amigo, minha amiga, você está bem? Você se machucou? Pelo amor de Deus, como é que você está preocupado? Quem esquece carro? Para com isso. Depende de você. O que aconteceu aí? Aquela situação, olha só, meu exemplo é assim, a situação que é você ser abalroado por um carro, né, ser acertado por um outro carro, é a mesma. Porém, numa situação você está milionário e não tem mais problema financeiro, você vinha com problema financeiro para pagar o carro e ganhou na loteria. Na outra situação, você está com problema financeiro e não ganhou na loteria. Então, é muito provável que nessa situação onde você não ganhou na loteria, que essa batida venha a ser uma situação muito estressante para você. Enquanto que na situação onde você ficou milionário, não. Então, repara, o evento é o mesmo. O que a gente chama de estresse, né? Ou seja, o conjunto de como nós reagimos à situação muda. Na situação 1, aquilo lá não foi nada. Então, fazendo uma analogia com o autocontrole, se você não prepara o seu ambiente para te ajudar nos comportamentos que você quer, você vai gastando a sua força de vontade, seu autocontrole,
e a chance de você falhar aumenta muito. Porém, as pessoas que têm maiores pontuações geralmente sobre o autocontrole, ou seja, aquelas pessoas falam, eu não vou comer pizza tantas vezes por semana, ou uma vez por mês no máximo. Não é porque elas ficaram lá, tomaram a decisão e simplesmente não, elas criaram toda uma situação ambiental, situacional da vida delas, organizaram, de modo que essas ações vêm desembocar ajudando o desejo delas. Não é porque elas simplesmente falaram, não vou comer mais pizza e pronto. Não. Elas criaram um contexto, se organizaram, combinaram com a família, criaram novas refeições, foram fazer outras coisas, mudaram o cardápio, compraram uma marmita pronta, de modo que aquela aspiração inicial, que era o comer pizza, deu certo, era uma aspiração, não comer pizza uma vez por semana, mas ela adotou comportamentos reais para isso acontecer. O autocontrole é isso, tá? Então, autocontrole, a sua responsabilidade é exercida pela forma como você organiza o seu ambiente. A organização do ambiente vai permitir desenvolver novos hábitos, aqueles que vocês querem, que estão de acordo com o seu objetivo para o emagrecimento. Evitar os hábitos ruins, que são aqueles que prejudicam o seu emagrecimento. Como o autocontrole implica em organizar o ambiente, ele pode ser considerado uma característica duradoura. Tá? Então, se você pensar em termos de autocontrole dessa forma, é algo ótimo, está de acordo, diferente só de usar a força de vontade como uma força motriz principal ou a motivação, a ideia de autocontrole ela pode ser entendida assim, se você organizar o seu ambiente para não ter que exercer o seu autocontrole o tempo todo, né, de modo que você consiga realizar suas coisas, é ótimo, está de acordo com o processo. Logo, aqueles que têm autocontrole não possuem muito desejos inconvenientes. Os que têm mais autocontrole saem melhor em tarefas automatizadas. Então, repara, os que têm autocontrole não são aqueles que têm desejos inconvenientes, eles se organizam para deixar, de certa forma, de ter esses desejos. Então, não estou dizendo que, psicologicamente, se você se organizar, mudar o seu ambiente, você vai deixar de pensar em certas coisas ou querer certas coisas. Mas o fato de você criar um ambiente onde essas certas coisas não aparecem, então, eu tenho lá um problema de todo dia acordar e ficar no Instagram. E aí, quando eu percebo, eu fiquei horas no Instagram, perdi meu horário de fazer ginástica de manhã e tal, tô no Instagram. É uma medida radical, mas se eu tirar o Instagram, tirar o app do Instagram no meu celular, talvez, inicialmente, não vai mudar o meu desejo de querer mexer nas fotos, não é isso? Mas já dificulta, pelo menos vou ter que parar, pensar, reinstalar o aplicativo. Será que é isso que eu quero? Isso vai permitir eu ter um conflito ali. Será que é isso que eu quero? Enquanto se eu acordo, o aplicativo está lá, acho que eu estou, né? Então, é uma coisa, esse exemplo do autocontrole é uma coisa é ter o aplicativo do Instagram e ficar, não vou, eu me expondo na tentação. Outra coisa de autocontrole é você falar, tirou o aplicativo, acordou e não está lá. Então, aquela sua força de vontade, sua determinação em termos de autocontrole não está sendo tentada, tá? Então, as pessoas que têm autocontrole não são aquelas que decidem, pronto, acabou. Elas decidem, organizam o ambiente para que as dificuldades, as tentações, os prejuízos fiquem menos presentes e elas se passem a fazer as coisas. Então, o que é esse negócio? Elas têm autocontrole, saem tarefas automatizadas. As coisas do ambiente dela vão fazer com que automaticamente todo o comportamento que ela tiver está levando o objetivo dela, que é emagrecimento, sem que ela pense nisso, tá? O autocontrole consiste, então, em saber se posicionar nas situações para despertar os hábitos certos. Objetivos, vontades e desejos que possuímos não têm papel no que diz respeito ao funcionamento do hábito. Entende? O hábito é uma rotina neural inconsciente. Aí eu não quero comer pizza, isso é um desejo, um objetivo, eu não vou comer pizza. Isso não tem nada a ver com o que de fato eu vou fazer. Porque se o ambiente estiver me preparando ali, me facilitando, me empurrando para a pizza, provavelmente eu vou comer a pizza independente do meu desejo, tá? Os objetivos, eles podem orientar alguém a elaborar um comportamento que pode se tornar um hábito, mas não são os desejos que fazem o hábito funcionar. Então, de novo, eu posso ter um objetivo de emagrecer, eu crio uma série de rotinas no meu ambiente, a partir desse objetivo, e depois, gente, não vai ser mais esse objetivo que vai fazer eu emagrecer ou não. Esse objetivo, ele depende do consciente. Uma hora que eu estiver distraído, a hora que eu estiver distraído, eu vou fazer alguma coisa automática. E num ambiente onde todas as coisas que eu possa vir a fazer me ajudam, esses hábitos automáticos inconscientes me ajudam, é isso que está fazendo uma coisa dar certo, não é o desejo inicial. O desejo inicial foi importante para criar as rotinas, mas não vai fazer o hábito virar hábito, tá? Então, em resumo, pesquisas sobre hábitos demonstram que geralmente temos uma ideia errada sobre o que seja autocontrole.
a maneira para evitar algo, ou termos uma maneira de evitarmos algo, ou termos menos recaídas, é organizar o ambiente para se expor menos a esse algo, tá? Se expor menos a esse algo, e até o caso também de criar, nesse mesmo ambiente, além de eu expor menos àquilo que eu não quero, ele está facilitando o surgimento de um novo hábito. Porque aí existe uma polêmica, tá? Muitos dizem que às vezes você não consegue eliminar um hábito, né? Não consegue eliminar. Você deixa de fazer, você substitui ele por outros hábitos, mas também não vai ficar se expondo naquele ambiente antigo para o hábito não voltar, né? Então, sei lá, imagina uma pessoa que fuma, tá? Aí, embora isso tenha toda uma questão química, que fuma, ela cria todo um ambiente para não fumar mais. Então, talvez ali o desejo de fumar, o hábito, se ela voltar a frequentar rodas de pessoas que fumam, situações que favorecem o fumo, talvez ela volte a fumar. Então, talvez o hábito ruim do fumar, ele só deixou de ser usado ali naquele momento, mas ele pode voltar. Tá ok? Então é isso. Muito obrigado aí pela nossa quinta aula, né? E até a próxima aula. Grande abraço.